nos dá, em alguns versículos, mostrando a oportunidade que ele tinha de poder alcançar a tua cura, de poder sair daquela situação. E quando Jesus sobe a Jerusalém e ele vai até esse tanque, cujo nome é Betesda, ele se depara com a situação deste homem. E a Bíblia nos fala que Jesus sabia do tempo que ele estava ali. O tempo que ele estava naquela situação, o tempo que ele estava sofrendo. Porque havia toda uma vida daquela forma. 38 anos esperando algo acontecer é uma vida toda. E ele naquela posição, daquela situação que ele estava, para ele não tinha condições de mudar o contexto da tua vida. Para ele, o que ele fizesse não iria adiantar nada, não iria ajudar nada. Porque ele mesmo fala que às vezes que ele tentou, alguém foi à frente dele. E ele não conseguiu ser curado. Por isso, ele retorna e se acostuma com aquela situação. Ele entende que para ele não tinha condições de ser mudado porque não tinha ninguém que poderia ajudar ele naquela situação. Não tinha ninguém que no momento em que as águas fossem agitadas, arrastasse ele e o colocasse no tanque. Porque na mente dele ele precisava de ajuda, ele precisava de alguém incentivando ele, dizendo: olha, vamos, tu vai ser curado. Quando a água for agitada, pode ficar tranquilo que eu vou te jogar lá no tanque e tu vai ser curado. Só que no diálogo que ele tem com Jesus, quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta: queres ficação? E ele já com a mente acostumada com aquela situação, havia tentado e não havia conseguido alcançar o milagre. Em uma situação que a qual desfavorável porque não tinha ninguém para ajudar. Não tinha ninguém para colocar ele no tanque. Não tinha ninguém para pegar nas suas mãos ou carregar no colo ou fazer alguma coisa para que ele pudesse entrar no tanque. E ele diz para Jesus: olha, vamos parafasear aqui. Eu até quero ser curado, eu até quero sair dessa situação. Mas toda vez que eu vou, alguém desce antes de mim. Não tem nenhum homem que pode me ajudar a colocar eu lá no tanque quando a água é movimentada. Não tem ninguém que me ajude. Eu vejo aí ajudando várias pessoas, né? Vários que estão enfermos, alguém da família, ou algum amigo, ou alguma pessoa ajuda quando precisa ser curado ou precisa descer nas águas, vem e coloca, mas quando chega a minha vez eu não tenho ninguém que faça isso por mim, porque eu sou sozinho. Eu estou aqui há 38 anos sozinho, esperando a oportunidade, mas ela não vem, ela não chega, ela não acontece. É triste, sim. O que ele passa é um processo angustiante, sim. Pode pôr aí, irmão, que eu sou meio estabanado, é capaz de eu derrubar o copo. Deus abençoe. Mas o que ele se apegou, e ele demonstra no diálogo que ele tem com Jesus, é que ele coloca, estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação?
Aí vem a conversa do enfermo com Jesus. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Ele coloca uma pessoa, o homem, o ser humano, como se fosse o que ele precisasse para ser curado. Entende o que ele diz para Jesus aqui neste momento? Que é o que muitas pessoas acabam dizendo por não alcançar êxito naquilo que desejam, ou nos seus projetos, ou nos seus sonhos. Sempre esperando de alguém, ou esperando alguém, ou alguma pessoa, para impulsionar a fazer algo que é para ela. Mas ajuda fulano, mas ajuda ciclano, mas ajuda A, ajuda B. Mas ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. E às vezes que eu tentei, eu não consegui, então eu preferi ficar aqui. Entende que para ele, neste momento, o que ele precisava era de um homem, de uma pessoa. Porque ele precisava de alguém puxasse e colocasse ele no tanque. Mas logo em seguida ele diz: e todas as vezes que eu tentei, desceu alguém antes de mim. Só que fazia 38 anos que ele estava ali. Então, se nós formos olhar para o contexto da história, ele não tentou todos estes anos descer as águas. Ele tentou algumas vezes, não deu certo. E falou: se não tiver alguém para me ajudar, eu não consigo. E o ser humano se torna a sua muleta. Mas a Bíblia vai nos dizer que nós, ser humanos, somos falhos, somos pecadores, somos errôneos. Eu não posso esperar muito de uma pessoa, e quando ela não puder, eu também não vou fazer, porque não tem ninguém que me ajude. Eu não posso me apoiar às pessoas dizendo: enquanto ela estiver aqui, eu faço. Depois eu não consigo. Eu não posso olhar para a situação que a minha vida vive ou gera ou está acontecendo, dizer que eu não vou fazer porque não tem ninguém que me ajude. Só que se você parar e pensar e olhar para a situação, é você que está perdendo. Não é a outra pessoa que possivelmente poderia vir te ajudar, mas quem perde é você. Porque enquanto nós nos apoiamos a pessoas, a seres humanos, e achamos que nós precisamos deles ou delas o tempo todo para poder adquirir aquilo que nós queremos, no momento que ela ou ele falhar contigo, o teu projeto, o teu sonho para. Porque você vai olhar para o ser humano, pessoa comum como eu e você, sabendo que ele pode errar, pode, mas eu vou me apoiar porque ele vai me ajudar, vai estar aqui para me fortalecer. Nós somos um contexto de igreja, família, que a qual nos Salmos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é muito bom, a comunhão, a alegria de estar com os irmãos. Como o pastor diz,
não tem muitas pessoas, mas só de você ver as pessoas estar cultuando e adorando, ouvindo o louvor com os instrumentos, engrandecendo o nome do Senhor, é diferente. É uma outra situação. É algo que nos ajuda, nos impulsiona. Só que quando nós colocamos toda a nossa ficha em alguém, e aquele alguém não vem, você acaba se decepcionando. E aí esquece de olhar de onde vem o teu milagre. E começa a olhar para o homem. Porque o que ele diz é: não tem um homem que me coloque no tanque. A dependência dele era o homem. Sendo que aonde ele precisava do milagre era no tanque. Quantas pessoas não estavam ali e foram curadas durante esse período e ele não viu com os seus olhos? Às vezes ajudadas, sim, mas às vezes pessoas que não tinham condições como ele, mas também alcançaram o teu milagre. Alcançaram o que eles precisavam. Porque chegaram focados com o objetivo: eu vou no tanque de Betesda e eu vou ser curado. A minha história vai mudar, porque no tanque vai acontecer o milagre de Deus na minha vida. Com alguém ajudando, ou 100 pessoas para ajudar, não importa. O milagre é lá no tanque. É na água, quando o anjo mexe, movimenta, e eu vou descer e vou ser curado. Entende que quando as pessoas se apoiam em outras, na grande maioria das vezes, elas são decepcionadas. E às vezes os projetos, os sonhos, os desejos não acontecem e acabamos culpando outras pessoas por não acontecer. Ah, mas eu estou assim há tanto tempo porque fulano não me ajudou. Pessoas não me ajudaram. Eu esperei ajuda, ninguém me visitou. Ninguém veio na minha casa. Ninguém me abraçou. Quando você olha para esse objetivo e você foca nestas situações, você está tirando o foco de Jesus, que é Ele que conhece o teu coração e sabe de tudo que você precisa, que é Ele que sonda você dia e noite e sabe quais são as suas angústias, sendo que pessoas que estão do lado de fora, que não tem como olhar dentro de você, só te veem a tua aparência exterior, mas interior não tem como. Nós acabamos deixando com que isso venha nos afastar do milagre, da promessa, do projeto, do sonho, e olhamos para as pessoas dizendo que não aconteceu porque ninguém me ajudou. É muito difícil quando tem essa visão, porque nada caminha. Porque tudo você vai olhar: ah, o Hamilton podia me ajudar, não me ajudou. A Sandra podia me ajudar, não me ajudou. Fulano podia me ajudar, não me ajudou. Por isso que eu estou assim. Não. Jesus já havia feito a pergunta para ele: queres ficação? Se ele tivesse focado realmente no milagre, naquilo que ele estava ali, o que ele estava fazendo, ele tinha dito: eu quero, Senhor, eu quero ficação. Lembra do cego de Jericó? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter falado várias coisas, mas ele disse: eu quero ver, porque o foco dele era enxergar. Ele estava com um objetivo. Mas esse homem, ele estava num lugar onde ele poderia ser curado, mas quando Jesus pergunta: queres ficação? Ele fala: ah, Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque. Ou seja, o foco dele já não era mais a cura ou entrar no tanque, era esperar alguém vir ajudar ele e colocar ele dentro do tanque.
Se ele tivesse dito, sim, Senhor, eu quero ficar são, teria encurtado a metade desses versículos aqui. Mas a misericórdia de Deus é tão grande em nossas vidas que Jesus sabe que nós perdemos o foco. E devido às situações nós perdemos o objetivo. Mas Ele nos traz essa manhã uma visão daquilo que nós temos que fazer para continuar a caminhar e alcançar e obter êxito naquilo que nós precisamos. Que é quando a cura vem, que é Jesus, até você não te turbie nos seus pensamentos e olhe na situação e foque, eu preciso disso. E quando ele perguntar, tu queres? Eu quero isso, Senhor, eu preciso disso. E não coloque outras coisas no meio desta história, porque não vai resolver nada. Não vai te ajudar em alguma coisa. Não vai te ensinar ou te acrescentar nada. Só vai manter você da mesma forma. Não vai haver uma transformação. Mas quando você muda o teu foco e olha para o tanque, para Jesus, e ele lhe faz a pergunta, todas as outras coisas que estão à tua volta não vai tirar o teu foco. E tu vai responder sinceramente o que você quer. O que você precisa. 38 anos esperando a cura. E quando ele não conseguiu, ele colocou a culpa no homem. Não tem ninguém. Não é porque tem alguém ao teu lado que os teus projetos, os teus sonhos vão ser realizados. Se tiver, é bom, te fortalece, te ajuda. Mas se não tiver, você não pode parar, você tem que continuar. Porque os seus projetos são seus. Os seus sonhos são seus sonhos. As suas metas são suas metas. O outro só vem para te dar um apoio, mas só acontece se você quiser. Só acontece se você desejar que aconteça. Igual no seminário o pastor sempre diz, o diabo sempre vai para o trono, para a cadeira dos réus. Aí tira o diabo, aí coloca Deus não quis fazer. Mas na verdade somos nós que não queremos muitas das vezes. A maioria das vezes. Aí Jesus viu o que aquele homem disse. Eu acho, se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas eu acho que Jesus foi meio enfático nessa resposta. Que quando ele diz assim, ó, o enfermo responde, Senhor, não tem homem algum que quando as águas se agitam, me coloque no tanque. Mas quando eu vou descer, outro desce antes de mim. Aí Jesus vem e dá-lhe uma nele. Aí diz assim, ó, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus só falou, misericórdia, irmão. Tu tá aí dessa maneira esperando alguém vir colocar, sendo que é você que precisa do milagre? Se eu não viesse aqui, você ia ficar aí um bom tempo. Ou até toda a tua vida. Da mesma forma. Porque enquanto você espera no homem, você não alcança. Porque o homem pode dar uma palavra, pode orar contigo, mas quem precisa é você. E no 9 diz assim, ó. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. 38 anos, Gil, esperando. Aí Jesus vem, quer ficar são? Não, o homem não me ajuda.
Aí Jesus fala: levanta daí, rapaz, toma tua cama e anda. Né? Como diz a gíria no mundo, sai andando. Pega tua cama e sai andando. As pessoas se admiraram com o que aconteceu. Eles olharam e viram que aquele homem estava são. Sim. Mas aí eles perguntam para ele, assim ó. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito te levantar da tua cama. Olha o que o homem faz com os projetos e sonhos, se nós nos apoiarmos nele muitas das vezes. O cara tinha passado 38 anos sofrido. Aí Jesus vem e muda a vida dele, faz um milagre. Agora ele levanta e sai andando, Hamilton. Aí em vez de as pessoas olharem, olha, foi curado, glória a Deus. As pessoas olham para ele, quem te curou? É sábado, não pode. Não é lícito você andar, pegar a tua cama e sair andando assim. Tá errado isso aí. Olha o que o ser humano pode fazer com o sonho de alguém, quando você se apoia no homem. Porque naquele momento ele estava apoiado em Jesus, porque Jesus havia curado e ele havia sentido ali o que é verdadeiramente o poder de Deus. Mas se ele não tivesse apoiado em Jesus, ele tinha se desviado. Ah, mas em vez deles olharem para mim e se alegrarem, em vez deles olharem para mim e ver o que aconteceu, em vez deles se alegrar comigo e ver os meus projetos sendo constituídos, meu milagre eu fui alcançado, agora vão me questionar porque é sábado? Tá louco? Crente desse jeito eu não quero ser. Prefiro sair da igreja. Muitos fazem isso. Quantas pessoas não fazem isso? Porque se apoiam no homem. Mas quando você está apoiado em Jesus, não importa o que digam quando o teu milagre chegar. Teve um irmão que contou um testemunho para mim uma vez, falou que estava esperando um milagre grande acontecer. E orava durante um bom tempo. E aconteceu. Para ele, irmão, foi uma vitória extraordinária, tremenda. Para ele, o que ele precisava aconteceu, o que supria o que ele precisava aconteceu. Mas quando ele foi contar para alguém, ele falou que foi comentar com os irmãos, né? Olha, aconteceu isso, aquilo outro e tal na minha vida. Não vou me lembrar o que é. Ele falou que no meio dos irmãos, o irmão falou assim: irmão, aconteceu isso, mas podia ter acontecido melhor. Olha para tu ver. O ser humano é terrível. Falou por mal? Não sei, mas saiu. Foi a atitude de atingir o irmão? Não sei, mas atingiu. Porque na hora o irmão ficou triste. Pensou até em sair da igreja. Não, eu vou ficar fazendo o que aqui? Se em vez de me ajudarem, estão me apedrejando. Olha, o milagre que o irmão precisava acontecer, o irmão vira para ele e diz: é, irmão, aconteceu, amém, mas poderia ter sido melhor. Simples assim. Tipo, não valeu de nada a tua oração, não valeu de nada o seu sofrimento, não valeu de nada o teu sacrifício. O que aconteceu é pouco ainda, tem que acontecer mais. Eu creio que Deus tem mais. Mas da forma que ele mencionou, foi a forma de que alguém não entende o projeto que ele tinha e o que ele estava passando. É isso que eu quero te dizer. Eu não entendo o que você está passando. Eu posso orar, te ajudar, te apoiar, mas só você sabe, só você entende, só você compreende ao fio da risca o que está acontecendo. Mas quando pessoas estão fora dos seus projetos e não entendem o que você está passando, no mínimo que te acompanham na sua vida, a maioria pode te ajudar, mas alguns vão te colocar para baixo, como aconteceu com esse homem. Só que o importante é o que acontece no versículo 13.
que diz assim, ó: e o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus havia se retirado, em razão de que naquele lugar haveria uma grande multidão. No versículo 14, depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que estação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Ele não se preocupou com o que os judeus disseram. Ele se preocupou com aquilo que estava acontecendo, andando, caminhando. E quando ele tem a oportunidade de conversar com Jesus novamente, ele conta para todo mundo o que aconteceu. Quem havia curado ele? Para você contar um testemunho de vitória, você vai ter que crer, entender e o principal, passar por esse processo, orando e buscando ao Senhor, sabendo que é só Ele que pode fazer o que você precisa. O homem tem um limite, Jesus não tem limites. O homem vai até a certo ponto, Jesus ele ultrapassa o ponto da mente, do conhecimento humano e atinge aonde ninguém pode atingir. Sabe aquela oração quando você faz, Senhor, toca aonde o médico não pode? Senhor, toca aonde o homem não pode tocar? É disso que eu estou falando. Somente Jesus pode trazer cura. Somente Jesus pode trazer sonhos, projetos, reescrever histórias que você precisa. Somente Ele pode. E se algum momento da tua vida você se deparar com uma história parecida como essa deste homem, que esperou durante um tempo no homem, aguardando o homem ajudar a ele a colocar no tanque, ei, o ser humano é uma ferramenta de Deus, mas isso não quer dizer que o ser humano é Deus. É um instrumento, através de nós, um canal de bênção para a vida do povo. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que eu não sou falho, que eu não sou errado, que eu não posso dizer algumas palavras que vão te entristecer. Nós vemos algumas coisas que acontecem durante aí esses dias, irmãos, que entristece o nosso coração. Pessoas brincando com a fé de outras pessoas, trazendo palavras para benefícios próprios, falando que isso vai acontecer porque eu vi, Jesus me mostrou, Deus me mostrou, coisas absurdas. Teve um aí que falou e depois ele falou que não falou e falou que era mentira e o vídeo estava lá. Vai andar na rua, gente caindo para lá, gente caindo para cá e Deus me mostrou. Para que isso? Para que brincar com a fé das pessoas? Para que se colocar no lugar de Deus e falar, vai acontecer? Sendo que Deus não bateu o martelo, Deus não falou. Deus não quer que isso aconteça. Imagina que Deus tem prazer na morte. Se Ele não tem prazer na morte do ímpio, vai ter prazer na morte dos seus servos? Pare e pense. Não se apoie todas as suas fichas em uma pessoa, mas apoie naquele que pode fazer um milagre na tua vida. Ele larga tudo o que tem que fazer para ir até você e trazer o teu milagre. Jesus Cristo de Nazaré. Se coloque de pé em nome de Jesus. A nossa vida vive em contextos de altos e baixos.
Às vezes está bem, às vezes está mal. Às vezes acontece alguma coisa, às vezes continua na mesmice. Mas quando você coloca aos pés do Senhor toda a tua vida, o contexto da tua história, família, filhos, marido, esposa, coloca aos pés do Senhor, você está dizendo para Deus assim, ó, Senhor, não importa como a minha vida esteja, o Senhor pode comandá-la da forma que o Senhor quiser. Pode fazer conforme o Senhor queira fazer. Quando você olha para estas situações, como este homem, que precisava, mas o foco era em uma pessoa ou em alguém que pudesse ajudar, e até o momento ninguém conseguiu ajudar, mas quando Jesus chega e o ajuda, nós vemos que nós precisamos é de Deus. Nós precisamos é do Senhor. Às vezes nem a esposa e nem o marido conhece realmente um ao outro como o Senhor Jesus te conhece. Como você acorda, como você deita, como você trabalha, como está o teu coração. Só que muitas das vezes nós depositamos as fichas até mesmo nos nossos familiares. Eu vou dar tudo para ele porque se ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Aí não acontece, a gente acaba se decepcionando. Entrega nas mãos do Senhor quando for assim. Fala, vai lá, faz, apoia, incentiva, vai, faz, é bênção. Vamos orar para que Deus venha dar vitória. Mas coloca nas mãos do Senhor. Senhor, Ele vai fazer, mas eu coloco tudo nas tuas mãos. Que seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Apoia, incentiva, mas coloca nas mãos de Deus para que Ele possa fazer da melhor forma possível. Porque quando você entrega para o ser humano e fala, faz você está querendo se eximir de alguma responsabilidade. E quando erra, nós somos o primeiro a criticar. E não é assim. Ajuda, apoia, entrega nas mãos do Senhor. Não aconteceu, ninguém é culpado. Ninguém tem culpa. Todos se esforçaram e deram os seus melhores. Só não é o tempo de acontecer. Continua orando, continua buscando, continua unindo a sua fé. Continua clamando porque vai chegar o momento. E se não chegar, ninguém é culpado. Deus não é culpado. O seu irmão, o seu esposo, o seu marido, o seu filho não é culpado. Ninguém é culpado. É porque não é a vontade de Deus. Quer explicação? Tira o versículo do homem. Não tem um homem que me coloque no tanque. Mas coloca assim: quero, Senhor, cura a minha vida. Tira esse versículo. Não estou falando heresia, tá, irmãos? Só estou parafraseando. Troca esse versículo por uma frase assim, ó. Quero, Senhor, ficação. Quero andar. Quero sair daqui. Quero constituir família. Quero mudar minha história. Quero mudar esse contexto da minha vida. Não é A, não é B, não é C, não é D, não é ninguém. Mas é eu que